Você já parou para pensar que escrever é muito mais fácil do que desenhar? E, na verdade, o escrever é uma habilidade que a gente aprende desde muito pequeno, né? Porém, ela não é muito bem desenvolvida conforme a gente vai crescendo. E fica algo até meio que negligenciado. E eu acredito que escrever, desenvolver essa habilidade vai ser bastante útil também para nós criadores, que criamos ilustrações, desenhos, que criamos coisas visuais, né? Não tanto textuais. Mas a escrita vai ser, eu acredito, ser algo fundamental para você evoluir, dar aquele próximo passo, né? Em trazer ilustrações, desenhos, animações mais interessantes, né? Para quem você quer apresentar, ou apenas para transmitir uma ideia que você tem e não consegue fazer esse desenho, né? Criar ele no papel. Teoricamente é muito mais fácil escrever do que desenhar. Por exemplo, para exemplificar essa minha ideia, pense em, você pensou, imaginou homem voando, por exemplo, né? Uma simples frase ali, as palavras. Você escrever isso daí é muito mais simples do que você desenhar um homem voando, né? Então veja que ter essa ideia inicial é um primeiro passo para você começar a evoluir e pensar em outras coisas. Você pode até, né, começar fazendo o desenho direto, nesse processo meio improvisado, né? Então a gente começa com uns rabiscos e vai evoluindo para um desenho e tal, mas considerando escrever primeiramente, eu acredito que vai facilitar bastante o processo se você quer trazer ideias um pouco mais diferentes ou ideias mais bem pensadas, às vezes até para desenhos mais complexos, pode ser algo bastante interessante. Então, para demonstrar um pouco disso, eu vou... Já é um desenho, já estava passando aí no fundo, mas eu vou voltar um pouco, retroceder e mostrar aqui as etapas que eu iniciei criando primeiro o texto. Porque essa ideia, esse desenho que eu estava fazendo aí, não surgiu simplesmente do nada, né? Na verdade, foi uma ideia que eu fui implementando, mas eu comecei com um texto. E veja que eu já consigo pensar em ideias muito melhores quando eu escrevo e vou consertando ali, refinando e jogo pro desenho. E dentro do desenho eu faço outras etapas, né, de melhorias. E se você considerar cada etapa que você vai fazendo e melhorando, é como se fosse um pré-rascunho, né? Você rascunha primeiro a escrita, depois dá uma aprimorada nessa escrita, no contexto ali na frase, e em seguida vai pro rascunho, e dentro do rascunho também novas melhorias você vai implementando. Então só de você pensar, né, nessas etapas, né, um pouco mais complexas do que simplesmente pegar um papel e sair desenhando, já mostra que vai trazer algo um pouco mais bem trabalhado. Por mais que possa ser uma prática ali bem curta, né, você escreve, que nem eu dei o exemplo de, homem voando, você pode ali simplesmente escrever isso e desenha isso. Mas pode ver que eu vou até voltar aqui no meu exemplo, eu comecei com um texto aqui, fui escrevendo homem voando, daí fui pensando em novas ideias e meio que improvisando ali mesmo. Isso até às vezes pode ser algo interessante para quem quer se profissionalizar. Às vezes já chega, né, esse briefing, essas ideias de um cliente ou de onde você trabalha, que vai te passar isso e você vai ter que converter em um desenho. Mas aqui para nós que estou pensando em pessoas que estão mais construindo coisas mais autoral, ou querem fazer desenhos próprios ou histórias próprias, ou até mesmo para criar um portfólio, pode ser bastante interessante se você pensar nessa questão mais de escrita, né, e tentar desenvolver essa escrita. Então veja, por exemplo, que eu escrevi ali homem voando a partir dessa mesma ideia simples, né, não precisa ser nada fora, né, do comum, que às vezes uma ideia simples vai se tornando algo novo e diferente ali pelos simples atos de criação, né? E o mais interessante que acredito que conforme mais prática, melhor a gente vai desenvolvendo essa habilidade de escrever. E mesma coisa no desenho, a gente vai pensando em novos métodos de corrigir, de melhorar, de transmitir, né, essa ideia de diferentes formas. Então veja, comecei ali com um homem voando, daí pensei em algo, não quero só um homem voando, segurando algo. Daí pensei em um machado. Isso já me remeteu a algum tipo de deus nórdico, né? Tipo um Thor com um martelo e tudo mais. Pensei em capa, em armadura. No fim nem desenhei capa, mas está ali no texto que isso seria primeiro o rascunho de ideias que eu fui jogando. Daí eu pensei, mas ele tá voando para alguma direção, para algum lugar. Ou só tá voando simplesmente para, sei lá, você pode ter o propósito de treinar anatomia. Pensando em treinar anatomia, se você só fazer um homem voando e segurando ali um machado, já é um estudo bastante interessante. Mas eu queria trazer algo uma ideia um pouco mais diferente, né? E colocar mais elementos dentro desse desenho. Não era um estudo de anatomia, como eu disse. Então daí eu já pensei em um cenário controverso, né? Não vou fazer ele na montanha, simplesmente, como seria um caso de um deus nórdico, assim, a primeira coisa que vem à cabeça, sei lá. Não tem alguém me ligando. Então eu pensei em algo fora do comum. Pensei, um cenário pré-histórico.
não faz muito sentido, mas acho que vai incrementar um pouco e tal. Talvez ele viajou no tempo, sei lá, qualquer coisa. Aqui não, a minha ideia não é pensar em uma história, pensar em algo muito complexo, é rascunhar ideias ali através da escrita pra ir refinando ela e trazer um desenho com um pouco mais de elementos, né? Então pensei ali em um cenário meio pré-histórico. E como que eu vou retratar esse cenário pré-histórico? Vou adicionar ali dicionários, adicionar alguns dinossauros ali ao fundo, para dar essa ilusão, né, que tipo é algo realmente muito antigo, um cenário meio natural ali, com rio, pedra, sei lá, alguma coisa do tipo. Pode ver que a ideia é que ela fica bem, algo meio perdido ali, mas conforme a gente vai escrevendo, a gente pode ir refinando melhor e melhorando isso, né? Então não é uma preocupação. Então eu sigo daí, logo em seguida eu já vou refinando um pouco melhor. Não é mais apenas um homem voando, segurando um machado. Já mudei para é um ser poderoso, parecido com um deus nórdico, sobrevoando algum cenário, um cenário pré-histórico. Então ele tá segurando ali um machado. E daí para representar, né, de novo a mesma ideia ali, o pré-histórico, vou representar esse cenário através de um dinossauro, com uma paisagem mais natural. E é basicamente isso ali o texto. Pode ver que não é nada fora muito complexo, mas é claro que depende do que você quer transmitir. Às vezes com ideias mais complexas, você quer sentimentos, sei lá, uma cena de determinado momento histórico, sei lá. Vai muito da intenção que você quer fazer. E eu que queria apenas desenhar, fiz ali uma ideia simples, com um personagem só, um cenário ok ali. Então, daí eu faço o rascunho, né, vou fazendo o desenho, o vídeo já estava correndo anteriormente, enquanto eu falava lá no começo. Só voltei aqui para explicar um pouco melhor como eu fiz essa etapa, né, de escrita e depois você converter em um desenho. Aí você pode partir para o rascunho, porque daí você já vai ter algo bem mais alinhado, né? Você vai ter um direcionamento, é como se fosse um mapa. A escrita ali, você está fazendo um mini mapa para te direcionar aonde você vai com o desenho, né? O que você pode fazer para você não chegar naquela tela em branco, né? Na folha em branco e ficar meio perdido. Então, na verdade, acaba meio que sendo uma dica muito interessante para quem não sabe o que desenhar, né? Ou o que fazer. E começar ali com um textinho, às vezes com uma frase, pode até pegar de algum livro, quem sabe, trazer isso e converter isso para um desenho, que foi o que eu fiz aqui. E em cima daquela ideia inicial eu fui aprimorando o desenho. Daí você pode ir atrás de referências ali. Eu peguei ali dá até ver que tem os elementos aqui do personagem, tá bastante parecido com o personagem de Skyrim, que foi a referência que eu peguei para esse ser meio nórdico, né? Aí com o machado ali, tudo mais. Busquei também uma referência ali só para me guiar um pouco como é um dinossauro, né? A gente não sabe desenhar tudo, né? Sempre é bom buscar por referências para ter algo um pouco mais fiel, né? O que seria, principalmente coisas que remetem à realidade, né? Ou a referências, que nem eu peguei referência do jogo, um personagem do jogo, vou lá buscar e tal. Isso eu já crio meio que algo próprio meu aqui, né? Em cima dessa ideia que eu criei. Então, como eu mostrei, é uma ideia bastante simples, onde eu dou essa dica, né? Começa escrevendo, vai aprimorando, começa ali com um rascunho, com ideias, tipo um brainstorm, joga lá a palavra, que nem homem voando, nórdico, daí sei lá, cenário futurista, sei lá, vai inventando coisas e depois você faz mais um texto refinando essa ideia, melhorando um pouco, não precisa ser nada complexo, pode ver que a partir dessa ideia bem, dá pra se dizer até que meio nada a ver, assim, que não faz tanto sentido, mas depois que a gente desenha para praticar o desenho, quem sabe criar um portfólio, já criar algo um pouco diferente do que, não é algo genérico, né, tão genérico assim, porque já é algo um pouco mais bem pensado. Isso que eu nem tô falando em mais técnicas envolvendo composição, sei lá, muitas outras coisas que a gente poderia incrementar aqui no desenho. Mas basicamente essa era a ideia minha desse vídeo, espero que ela te ajude de alguma forma. E apenas ficou uma ponta solta que seria interessante eu comentar aqui para vocês, que pode até ser uma dica, é que, ok, eu consigo escrever, então vou converter a escrita num desenho e eu tenho ali um projeto. Mas e quanto a escrever? Eu não sou nenhum escritor, né? Mas a escrita também, assim como o desenho, vai ser algo que, com prática, a gente vai melhorando, né? E vai refinando, vai aprendendo tudo mais, aprimorando com o tempo, na prática. Na verdade, eu até comecei a fazer recentemente, a praticar a escrita, até por isso que me veio a ideia desse vídeo, que é
escrever diariamente ali, nem que seja por 10 minutos, escreve uma página, duas, você vai ver que conforme você começa com uma palavra, com um pensamento, novas ideias vão surgindo e você vai conseguindo escrever mais e mais. Quando você vê, você tem várias linhas já escritas. Então é a mesma coisa que pro desenho, né? Eu comecei apenas com homem voando e fui. Que homem voando, por quê? Perguntas vão surgindo, a gente automaticamente vai respondendo e vai gerando novas ideias, né? Como uma engrenagem, ele tá tudo parado, você começou com aquela pequena engrenagem girando, tudo começa a meio que funcionar. E então, eu diria que melhore na escrita que você vai melhorar no desenho também. E para você melhorar na escrita e ter mais ideias, a leitura acredito que a recomendação principal que eu posso fazer, porque quanto mais a gente lê, mais recursos a gente vai juntando, mais referências mentais a gente vai unindo. Então, é nesse processo que a gente vai se tornando mais criativo, né? Tirando ali 10 minutinhos para escrever, tira mais meia hora para ler um livro de história, de coisas técnicas, sei lá, qualquer coisa que você tem interesse vai agregar. Mesmo parecendo que não, mas tudo que você consome agrega. Esse é o meu conselho. Escreva, desenvolva a habilidade de escrever, vai ser útil não só para criar desenhos, mas também para criar histórias, para criar roteiros de outras coisas. Então, fora, né, em outras áreas da vida também, né, você vai ser uma habilidade muito útil que vai te evoluir em muitas áreas. Espero que tenha agregado essa minha ideia de alguma forma. E deixe aqui no comentário também se você já tem esse costume de escrever ou pretende ter ela. E também a habilidade aqui de desenhar, né? Acho que vai agregar bastante para quem gosta de criar, né? Ter os seus próprios desenhos, fazer coisas mais autorais também às vezes. Não deixe de curtir aqui o vídeo e deixe seu comentário aí. Ajuda bastante o meu canal, que ainda é bastante pequeno, mas estamos trabalhando e trazendo coisas aqui pro canal. E qualquer dúvida também deixe aí nos comentários que a gente vai conversando e eu vou entendendo melhor o direcionamento em que pra gente ir alinhando nossos pensamentos assim e de alguma forma compartilhando informações e ideias, beleza? Por hoje é isso, valeu e até a próxima.